Esse é um vídeo especial para você mandar para aquele seu amigo petista ou talvez aquele que nem tá tão petista assim, votou no Lula e já começou a mudar de ideia. Fiz aqui um compilado das principais bizarrices, dos principais tapas na cara da população que o governo Lula deu só no ano de 2024, né? As coisas mais absurdas, os gastos, os impostos, os escândalos, enfim, tudo que você precisa para desconstruir, desmontar qualquer narrativa construída pelo governo Lula em 2024. É sempre importante a gente lembrar de cada um desses episódios, porque os petistas adoram fingir que esqueceram aquilo que fizeram no passado. E aí, quando eles vão criticar alguém de direita que esteja no poder, eles sempre fingem que nunca governaram o país, que nunca cometeram erro nenhum, que nunca fizeram nada daquilo que denunciam muitas vezes como hipocrisia de outros governos. Assiste esse vídeo até o final que você vai ver, vai entender e vai gostar. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e lembrando que nós estamos agora com o Clube do Livro. Você que quiser ajudar a colocar de pé a Editora Valete e já receber os primeiros títulos que já estão prontos, estão sendo entregues aí diretamente na sua casa, é só você clicar aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos lá. Começando pelo antissemitismo do governo Lula. O próprio Lula comparou o direito de defesa de Israel com as ações de Hitler, né? Veja só o que o Lula disse. Dado o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino, não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Ou seja, falando abertamente, expressamente, que existe um plano de Israel para destruir, para matar os palestinos na faixa de Gaza. Esse, aliás, seria o primeiro genocídio na história em que a população de um território ou de determinada etnia aumenta, como é o caso da faixa de Gaza. Também seria o primeiro caso de genocídio em que voluntariamente, durante uma guerra, um estado que supostamente quer cometer um genocídio fornece luz e eletricidade e ainda permite a passagem de ajuda humanitária e faz escolta para a ajuda humanitária do país contra o qual está lutando, como é o caso do Estado de Israel. Mas não parou por aí. A gente ainda teve o Genuíno defendendo o boicote aberto a empresas de judeus e o Genuíno foi defendido por vários ministros do governo Lula e por vários integrantes do PT. Pois é, isso sim parece um pouco com o que Hitler defendeu, você não acha, Lula? Mas vamos lá. Lula ainda disse que acha que o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de R$44 mil, o teto do funcionalismo público, é um salário baixo. Pois é. A Câmara dos Deputados aumentou na última legislatura o salário dos deputados federais, dos senadores, do presidente da República, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu fui um dos únicos parlamentares a votar contra e não só isso, o único que abriu mão do aumento de salário. Desde o primeiro mandato já faço doação, no segundo abri mão do aumento, já foram aí mais de R$400 mil em doação de salário que eu fiz e é justamente por isso que eu tenho moral para criticar um absurdo desses quando o Lula diz que R$44 mil é um salário baixo para os ministros do Supremo. E não só isso, também tem o peito para enfrentar juízes e promotores quando eles recebem indenizações que fazem seus salários ir para 100, 150 mil, 200 mil reais. Tenho toda a condição de criticar porque eu, enquanto deputado, escolhi por livre e espontânea vontade abrir mão dos meus privilégios e do aumento de salário. Lula vetou o projeto que proíbe saidinha de presos. Eu sou um dos coautores, nós trabalhamos felizmente para derrubar o veto, mas que fique registrado que no que dependesse dos petistas e do governo Lula, bandidos continuariam a poder sair, né, nas saidinhas para cometer crimes, para trazer droga, arma, informações para chefe de facções criminosas para dentro do presídio. O gasto do Lula com diárias e passagens foi o maior em 10 anos. Os gastos da União superaram 3 bilhões e 380 milhões de reais em 2024. Esse orçamento supera muito ministério, supera muita capital, supera muitos governos estaduais, só com gasto em viagens de luxo e hotéis de luxo. Taxa da Shein, quem não se lembra do meu embate com o Haddad, né, em que eu pergunto o porquê que ele fez o remessa conforme, que foi a partir do remessa conforme que os governadores passaram a cobrar ICMS nas compras até $50, e aí ele quis dizer que eu não sabia que o ICMS era estadual, que eu tava jogando nas costas dele uma coisa que não é culpa dele, mas sim é culpa dele, o remessa conforme que abriu as portas e que permitiu que o Conselho da
Fazenda, dos secretários de Fazenda dos estados, instituíssem o ICMS, e ele, desafio você criticar o Tarcísio, por isso critiquei, aí ele não queria deixar eu falar. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro. Não tem nenhum problema, ministro. Porque, sou por absolutamente quê, claro da razão do governador Tarcísio de qualquer outro governador. Pois é, nesse dia eu perguntei, e aí, vai ter imposto de importação ou não vai? Ele sabonetou, Janja escreveu no Twitter que não ia ter, Felipe Neto escreveu que não ia ter, teve imposto absurdo, e vamos lembrar, tá? Muitas vezes a esquerda fala que nós, liberais, conservadores, somos defensores de grandes empresários. Quem atendeu ao lobby dos grandes empresários brasileiros, varejo, indústria, para aumentar imposto de importação em cima de roupas, brinquedos, componentes eletrônicos, compras online no geral, a grande indústria brasileira fez esse lobby. Quem atendeu esse lobby foi o PT. Quem atendeu esse lobby foi a esquerda. Quem colocou mais imposto nas costas das compras dos mais pobres para atender empresários ricos foi o PT. Ex-secretários de Haddad que regulam bets viram chefe da área de apostas em escritório. Ou seja, 2 secretários do Haddad, que eram responsáveis por apostas esportivas no Ministério da Fazenda, saem logo depois da regulamentação das apostas esportivas feitas por eles, saem do ministério e vão direto para escritórios de advocacia, em que eles vão atuar em defesa de quem? De apostas esportivas. Olha só. E adivinha só, a Comissão de Ética da Presidência da República liberou essas 2 pessoas que foram responsáveis por regulamentar, ou seja, eles fazem a regulamentação e aí no Poder Executivo, e aí sem nenhuma quarentena, porque não tem problema você estar no serviço público e depois ir para iniciativa privada, mesmo que no serviço público você estivesse atuando exatamente naquela área para a qual você vai na iniciativa privada depois, o mesmo setor. O problema é não ter quarentena, o problema é você não ter um período, alguns anos, que vão evitar conflito de interesse. Não, eles acabaram de regulamentar bets e aí eles vão lá e passam a trabalhar para as mesmas bets que eles estavam regulamentando e mantendo todos os contatos dos funcionários que eram subordinados a eles. Eles saem com os mesmos contatos, com os mesmos funcionários, só que agora trabalhando na iniciativa privada, fazendo lobby dentro do Ministério da Fazenda, representando a iniciativa privada. Olha só que maravilha. Vamos lá, estatais federais com prejuízo de 6,7 bilhões de reais em 2024, o maior rombo do século. Sabe qual foi a desculpa da ministra Esther Dweck? Quase ninguém conhece, a ministra da Gestão. Primeiro, não é rombo. A gente, por favor, gente, não chamem de rombo. A gente já explicou isso. É bom lembrar, hoje que foi divulgado pelo Banco Central é o resultado fiscal das empresas, né? Que pensa só as receitas do ano e as despesas do ano. Entendi. Não vamos chamar de rombo. É só que quando a gente pegou a receita, pegou a despesa, num ano, a despesa estava maior. Mas não vamos chamar isso aí de rombo. É outro nome, vamos chamar de batata, né? Pronto, as estatais tiveram batata. Assédio sexual e moral. Servidores do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania acusaram aí o gestor da pasta, Silvio Almeida. Lembra? Aquele cara que arrotava a virtude, aquele cara que ficava colocando, né, o MBL, né, me enfrentando na Câmara, falando que o MBL era responsável por desestabilizar a democracia. Pois é, foi mandado embora justamente por acusação de assédio. O ministro dos Direitos Humanos, que deveria ser o exemplo máximo de respeito, tá lá, mandado embora por causa de assédio sexual. Meio ambiente, cadê a rapaziada do meio ambiente aí? Cadê os cantores? Cadê os artistas? Cadê até o Mark Ruffalo lá, o Hulk, se manifestou, né, na época do governo Bolsonaro, e agora cadê essa rapaziada? Porque o Lula prometeu a autoridade climática há 2 anos e o plano nunca saiu do papel. Uma das principais críticas da ministra Marina Silva à gestão do Bolsonaro era não instituir a autoridade climática. Veio Lula, gestão Marina, e o que aconteceu? Não foi instituída ainda. Olha só, e não só isso, recorde também nas queimadas, nos incêndios e no desmatamento no Pantanal e na Amazônia. Cadê os artistas? Confisco de dinheiro parado nos bancos. Eu denunciei isso, infelizmente teve pouca repercussão, não é? Poucos veículos de imprensa divulgaram isso. Quem me segue mais ferrenhamente ficou esperto e conseguiu tirar o dinheiro, porque eu ensinei, fiz o tutorial para você não ter seu dinheiro confiscado pelo governo. Quem não fez, não acompanhou, perdeu. Mas o governo foi lá, a moda Collor, instituiu e aprovou um projeto de lei que tirava o dinheiro parado dos cidadãos nos bancos. E aí o governo disse o seguinte: não vamos chamar de confisco. Tudo que a gente fez é que, a partir da publicação do projeto de lei, a partir de 30 dias da publicação da lei, esses valores seriam incorporados pelo Tesouro. Mas não é confisco. Não, imagina, se eu tô tirando dinheiro de uma pessoa e colocando nos cofres públicos. Não é confisco, gente. Vamos lá, é outro nome, né? Igual a Esther Dweck não quer que a gente chame rombo de rombo. Não, tirar dinheiro do cidadão para colocar no Tesouro, vamos chamar de bancai. Pronto, bancai, agora é o nome disso, não é confisco. Governo gasta
57 mil para treinar cozinheiros de Lula e Janja. Cara, 57 mil reais, mas deve ser um baita de um treinamento. Porra, eu ia virar um hiperchefe aí se eu recebesse 57 mil reais só para treinar, para cozinhar para Lula e para Janja. E olha, eu lembro do Lula dando discurso, entrevista demagógica, né, falando, olha, é a primeira vez que os cozinheiros do Planalto tiveram que fazer pé de galinha. Eles se surpreenderam, o presidente da República queria comer pé de galinha, não sei o que. Agora tá aí, ó, 57 pau só para pagar o treinamento dos cozinheiros. 58 milhões de reais do Ministério da Cultura beneficiou ONGs ligadas a assessores do Ministério e petistas. Olha só que maravilha, né? E aí o Ministério disse que a seleção foi base na capacidade técnica e na qualificação profissional. Com certeza. Qualidade dessas pessoas serem petistas, né? Dívida bruta do Brasil superou 9 trilhões de reais pela primeira vez na história. Subiu 1,8 trilhão no governo Lula, o que corresponde a uma alta de 7 percentuais em relação ao PIB. Gente, 7% em relação ao PIB. Se a gente não tá vivendo uma guerra, se a gente não tá produzindo tanque, caça, a dar com pau, bomba, né? Se a gente não tá vivendo uma pandemia, 7% em dívida do PIB é, assim, grotesco. É grotesco. Tem país em guerra que não gasta isso, que não se endivida nesse patamar. Vamos lá. Despesas com funcionalismo no governo Lula são as maiores desde 2008. Lembrando que, quando a gente fala de despesa com funcionalismo do governo federal, a gente tá falando de servidores federais. A gente não tá falando do municipal, que é quem recebe menos até do que a iniciativa privada, não tá falando do estadual, tá falando do federal, que em regra recebe o dobro do que recebe-se em média na iniciativa privada e recebe mais do que pessoas em funções semelhantes, servidores estaduais ou servidores municipais. Os federais têm salários maiores não só em relação à iniciativa privada, mas em relação ao próprio setor público. Então, quando o Lula dá aumento, ele não tá dando aumento pro funcionário público que ganha menos, ele tá dando aumento pro funcionário público que ganha mais. As despesas de pessoal somaram 382 bilhões de reais, as maiores desde 2008. Cachê do Janja Palusa, 900 mil reais só em cachê, e ela disse que era besteira porque era um cachê simbólico. Cada artista estava recebendo muito pouco, era só uma coisa assim, sabe, simbólica, só para dizer que recebeu alguma coisa. 30 mil reais por artista, por, sei lá, meia hora de show. Viagem de Janja ao Catar, com pelo menos 12 assessores e policiais, custou 280 mil reais. Diárias somadas aí de 42 mil, variando entre 6,3 mil e 4,2 mil reais. Cara, 4 mil reais por dia, 4 mil reais por dia para ficar lá fora curtindo, turistando com o nosso dinheiro junto com a Janja. Gabinete de Janja no Planalto custa 2 milhões de reais por ano. Um gabinete que não existe oficialmente como estrutura do governo. Mais uma vez, se a gente estivesse num país sério, decente, tava preso. Janja tava preso e todo mundo responsável por essa estrutura tava preso. Mas não estamos no país sério. Ministério da Saúde, vamos lá. 51 milhões de reais a ministra Anísia mandou para a cidade onde o filho é secretário. Olha só que coincidência. Ela descumpriu, né, uma portaria assinada por ela mesma para mandar mais dinheiro para uma cidade em que o filho é secretário. Coincidentemente, 3 semanas depois da liberação dos fundos, o filho dela foi nomeado. Olha só, coincidência, né? Com certeza foi pela capacidade técnica dele. Mais de 1 milhão de reais em farra de cachês do Ministério da Saúde para artistas. Liberação de 8 bilhões de reais do Ministério da Saúde para cidades e estados de aliados do Lula. Tá lá, ó, para você que fala viva o SUS está servindo de instrumento para a construção de maioria parlamentar pro Lula, inclusive com escândalo de corrupção, tá? Porque algumas cidades receberam 1000%, não foi 100%, 1000% acima da sua capacidade de realizar cirurgia e exame. E é óbvio, né, quem conhece o SUS, quem conhece a tabela SUS principalmente, sabe que o cobertor é curtíssimo, que a iniciativa privada, que é responsável pelo atendimento da maior parte do SUS por caridade, que é o caso de Santas Casas ou de outras instituições filantrópicas, elas recebem 1/10, 1/20 daquilo que custa o procedimento. Então, uma consulta de R$200, o governo paga 20 pelo SUS. O resto, o cara tem que se virar para atender, para conseguir sobreviver e fazer um trabalho por caridade. Não é pelo dinheiro público, não é porque o governo tá obrigando, não é para ter lucro, nada. Gente da iniciativa privada toca SUS porque é vocação, porque é dedicação, porque é caridade, né? Por um motivo religioso, por um motivo de altruísmo, né? E aí vem o desgraçado do governo Lula e manda 1000% acima para cidades, acima da capacidade de uma cidade que nem vai conseguir fazer aquilo de cirurgia de exame, que não tem estrutura para aquilo, não tem nem habitante para receber tanto tratamento, e aí as outras ficam sem nada.
né? Então, você que votou em mim, ou que votou em outro candidato que não vota junto com o governo, você que votou em mim, que votou em um candidato de direita que precisa do SUS, você, quando vai ser atendido, né, não tem estrutura, não tem médico, não tem aparelho, porque o governo Lula foi lá e mandou o dinheiro para as cidades de quem vota no deputado, no senador, no prefeito do PT. Vacina, medicamentos e insumos incinerados. O Ministério da Saúde incinerou 360 milhões em medicamentos e insumos do SUS, 106 milhões em 2024, 261 milhões em 2023. Em relação à vacina, o governo deixou vencer 58 milhões de vacinas. 1,75 bilhão de reais de prejuízo. Pode chamar de genocídio ou não? Cadê o pessoal Ciência, Iluminismo, Vivo SUS falando sobre como a gestão corrupta e incompetente da ministra Anísia e do governo Lula fez a gente tirar dinheiro da saúde e jogar no lixo? A gente já paga um imposto altíssimo. A desculpa da gente pagar o imposto altíssimo é porque a gente tem saúde, educação, segurança e infraestrutura, né? Não é essa a desculpa pra gente pagar imposto alto, segundo o esquerdista? Aí vão lá, pegam o dinheiro que deveria ir pra saúde, que já eu diria que depois da infraestrutura e talvez da segurança pública, a saúde é a área que mais precisa de dinheiro, tem um problema de dinheiro na saúde, não tem um problema só de gestão. Educação é um problema de gestão, não é um problema de dinheiro. Saúde é um problema de dinheiro. Aí, uma das pastas que mais precisa de dinheiro, vai lá, o governo joga bilhões de reais no lixo por incompetência. E também Covid, tá? Covid, eu fico imaginando, todos vocês sabem das críticas que eu fiz em relação ao governo Bolsonaro, que foi um verdadeiro desastre na pandemia. Mas eu penso também o quanto o PT não poderia ter sido igualzinho na pandemia. Porque, sabe por quê? Não estamos em pandemia, 2024 sem pandemia, a pandemia passou. O governo incinerou 220 milhões em vacinas por causa de perda de validade, sendo que as vacinas deveriam continuar sendo aplicadas, elas foram compradas justamente calculadas já para aplicar, principalmente daquelas pessoas que precisavam de dose de reforço. E aí, o governo, por incompetência, jogou aí 200 milhões de reais no lixo. Pois é, meus amigos, resumi um ano inteiro aí, 365 dias em 20 minutos. Compartilha esse vídeo, dá uma força pra gente ter memória. E cada vez que um petista levantar qualquer um desses assuntos para criticar a direita, tá aí. Você já tem a resposta, você já tem o seu resumo de 20 minutos. Valeu, um abraço.